Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IPCast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós estamos num modelo diferente aqui. Nós estamos num modelo menos formal, porque o nosso bate-papo hoje é super importante. Eu espero que vocês fiquem aí para conversar com Flávia Amaral e com Natália Mariá. São duas mães atípicas, compondo aqui também o terceiro lugar, que também sou mãe atípica. E nas horas vagas, Flávia é advogada, doutora Flávia está aí também, né, nos direitos dos autistas, dos TEAs, como fazer, o que procurar, né, aonde procurar as informações, nós vamos falar sobre isso também. E Natália é a idealizadora do projeto do roteiro atípico, né, isso, Natália? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Estamos animadas aqui. E vocês fiquem aí, porque, gente, olha só. É uma luz para quem está buscando diagnóstico, quem acha que tem alguma coisa errada, o que é, se não é errado, o que é normal, né? Nós também vamos falar isso. Porque às vezes a gente acha que não tá legal, tem alguma coisa errada, e que na realidade é só uma criança sendo criança. Então a gente tem que também diferenciar esse tipo de situação. E aqui é um papo materno. Né? Sejam muito bem-vindas, que eu estou muito feliz em receber vocês aqui hoje. Ai, obrigada, é uma alegria enorme estar aqui contigo, já somos amigas há muito tempo, e com Nath também, para mim é uma alegria, e esse assunto é um assunto que eu amo conversar, então estamos juntas. Estamos juntas, é sobre isso. Obrigada, Mi, obrigada por esse convite, e falar de maternidade, né, é tão importante, então, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje. Meninas, eu fico muito feliz. E a primeira coisa, para quem está nos ouvindo, nós já passamos por essa situação, estamos com os nossos meninos, o meu tá com 9, João tá com 6 e o Gui tá com 8. Com 8 anos. Então estamos ali, já passamos por bons bocados, e é essa troca que vamos fazer. Exatamente. Meninas, quais foram, Natália? Primeiro sinal que você sentiu que precisava buscar algum apoio? Eu acho que depois de 1 ano e 6 meses, porque cada caso é um caso, né? Sim. No caso do Gui, o Gui estava se desenvolvendo até 1 ano e 6 meses, e aí com 1 ano e 6 meses para 2, eu como mãe comecei a ficar muito angustiada, porque eu comecei a perceber, fazer o pareamento com outras crianças, e as outras crianças já olhavam mais, né, já tinham a primeira resposta, e aí eu não via isso no Gui, isso me deixava muito nervosa, muito ansiosa, então os ganhos dele eram muito lentos, né, eu sentia que tinha alguma coisa ali, né, e, enfim, e tinha mesmo. Foi mais reciprocidade social? Sim, muito, e atraso da fala, né, a questão que a gente chama pelo nome, aí você até pensa que o menino é surdo, né, a gente vai procurar ajuda para ver assim, meu Deus, por que ele não está me ouvindo, será que tem algum problema de audição, né, e como eu tenho diagnóstico de TDAH, eu já na memória falei, esse menino é TDAH, não pode, igual a mãe. E João? João foi com fala, atraso de fala, nada dele falar, e aí a minha mãe, a avó, já começou, vamos chamar uma fono, porque isso está estranho. Toda criança com essa idade, já de 2 para 3 anos, já está falando. Então, pelo menos dá, quer, né? Sim. E nada. Então, ele começou a cantar algumas músicas e depois parou de cantar. E andava na pontinha dos pés. E aí uma fono foi em casa e ela falou, olha, ele tem vários sinais de autismo. Se eu fosse você, eu ia investigar. E aí foi um susto na família. A família inteira, não, essa conversa e tal. É o jeitinho dele. Mas aí fomos investigar, de fato. E quando nós fomos investigar, nós fomos percebendo outras coisas. Por exemplo, ele alinhava brinquedos, que ele realmente também tinha essa questão de parecer que ele era surdo, que a gente chamava e ele não olhava. Então, vários sinais, e o João acumulou muitos sinais, e aí foi fechando aos poucos esse diagnóstico, mas ele começou logo o tratamento, porque para o tratamento não precisa fechar diagnóstico, você pode iniciar um tratamento, né? Sim. Então, confesso que foi difícil para a família, porque a família, eu acho que foi um choque inicialmente,
Já tinha tido contato, Flávia, com pessoas Menina, neurodiversas? não. O problema é que a família, eu não tinha nenhuma pessoa autista na família. Então, assim, a gente não tinha nem noção Do que era. do que era. Eu nunca estudei com nenhum autista na escola, por exemplo. Eu não lembro disso. Então, assim, a gente não lembra de ter contato com pessoas autistas, né? Então, aí a dificuldade ainda se torna maior. Sim. E aí eu passei por um processo, eu sentei para estudar muito sobre autismo também. Eu acho que toda mãe, eu acho que Toda mãe, amiga, muito. porque a gente desconhece tanto, né, que aí a gente vai buscando esse conhecimento, mas eu te confesso, era uma busca ainda um pouco sem aceitação. Essa aceitação, ela vem um pouco com o tempo. Porque não é fácil. Né? No meu caso, o Arthurzinho teve atraso motor, então ele demorou a andar. Então, assim, crianças que... mas crianças andam até 2 anos de idade. Gente, criança com 2 anos de idade tá voando. Tá voando. E o Arthur, com 1 ano e 6 meses, ele ainda era hipotônico. Eu não sabia o que era hipotonia. Hipotonia é uma fraqueza muscular. Porque que é muito comum, né? Que é muito comum. Muito comum. Arthur tinha mais autonomia do comer sozinho e de repente parou. Ele balbuciava, de repente parou. Mas bebezinho, ele tinha um sinal que eu não sabia que era uma estereotipia, que era o comportamento repetitivo. Que ele já batia, bebezinho. Então, assim, falava, mamãe chegou, vovó chegou. De felicidade. De felicidade. E eu não sabia que isso já era um comportamento repetitivo. E aí depois, aí vem o nosso depois. Aí entra a angústia e fala, vamos procurar. Foi invalidado em algum momento, vocês? No primeiro momento, quando você começou a buscar? Sim, eu procurei um neuro, né, que me recomendaram na época, ele com 2 anos. O neuro descartou e bateu nas minhas costas. Mãezinha, não se preocupa não, que ele vai falar. Se sua preocupação é essa, né, e aí você sai ali do consultório, dá o primeiro alívio, não é autismo. Que é o que a gente quer escutar. É o que a gente quer escutar no primeiro momento, mas a vida continua, né? O menino tá lá cheio já tinha as estereotipias, né? Quando a felicidade do Guigui era nos braços, né? E uma coisa também que me chamava muita atenção com ele bebezinho é que ele não olhava muito para as pessoas, ele olhava mais para os objetos, sabe? Então, antes da fala mesmo, então quando ele tinha ali 1 ano e pouco, eu já ficava meio assim, porque ele não queria muito olhar para as pessoas. Ele ficava muito vidrado em objetos, assim, quanto mais brilho, mais ele ficava naquele universo ali. E que me chamava muita atenção também. Olha só, nós somos 3 mães por isso o transtorno do espectro autista é um espectro. Então, muitos traz muito diagnóstico quando é a fala, porque já se espera que aconteça alguma coisa. Quando menorzinho, você vê, Arthur já apresentava hipotonia, mas eu não conhecia os sinais, então já tem observação em casa. Arthur já tinha comportamento repetitivo, eu não sabia o que era, então, ou seja, enfileirar, porque criança com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, já começa a brincar simbólico, já não dá aquela funcionalidade para o brinquedo, então cada criança vai apresentar um sintoma diferente, um comportamento diferente. Então, o recado é, se percebeu alguma coisa, procure um médico. Procure um médico. E normalmente a escola chama, né? A escola tem um papel, eu acho que cada vez mais a escola sabe mais sobre o autismo, sabe mais e sabe dessa importância prevenir, né? Então, assim, vai menina, nem sempre. Tem umas há controvérsias. Há controvérsias. Depende, né? Mas tem algumas professoras boas que já pedem, olha, vamos procurar aqui, vamos procurar uma avaliação. Eu tive um pouco de dificuldade com escola. Foi um pouco de dificuldade, porque tem professoras que têm o conhecimento e conseguem fazer as adaptações. E tem professoras que não têm. Essas que não têm, aí você começa a perceber que, inclusive, começa a aumentar o bullying. Começa a aumentar uma série de já situações. Começa a olhar essa criança. Os coleguinhas já começam a achar a criança estranha.
Então, eu acho que o manuseio pela professora é essencial, só que nem todas as professoras têm o conhecimento. Isso. Sabe, mínimo que eu digo, um conhecimento mínimo, sabe? Não precisa ser, oh meu Deus, um grande conhecimento, um especialista às vezes. Sim. Mas usar algo visual, usar uma condução com os coleguinhas para que os coleguinhas acolham aquela criança. Eu acho isso tão importante. Uma adaptação simples, por exemplo, que eu vejo muito, que é muito comum nos autistas, eles escrevem em caixa alta. Né? Então, assim, ainda tem professores que não... Isso é um detalhe pequeno, mas que faz uma diferença enorme para essas crianças. Colocar no quadro, caixa alta. Sim. Né? Isso é uma adaptação simples e tão importante, né? Sobre essa aceitação, né, do diagnóstico, que é justamente isso, porque quando a gente aceita, é possível que a gente chegue na escola e fale, olha só, pode falar que ele é TEA, porque os amiguinhos vão acolher. Exato. Ele é diferente, ele precisa de ajuda. Tia, precisa de ajuda para almoçar, para lanchar, para pegar lancheira, para fazer alguma coisa. Então, essa aceitação faz muito parte da nossa também, do que é interno nosso para o externo. Como foi para vocês essa aceitação? Quem vai falar primeiro? Eu? Menina, eu te confesso que foi isso. Eu acho que como houve um choque e todo mundo desconhecia autismo na família, a primeira reação de todos é não é. Mas vamos investigar, porque a gente não pode também... E os comportamentos do João foram ficando difíceis. E aí, quando a neuro trouxe o diagnóstico de nível 2, eu confesso, eu como mãe, vou falar a minha postura, eu me assustei, mas eu não queria passar para as pessoas que eu estava assustada. Isso. Então, eu tentei maquiar o meu não susto com aquilo tudo e disse, não, eu sou mãe, sou descolada. Sou descolada, isso aqui, tiro de leite, isso aqui. Mas a gente tem, lá dentro, tem algo que fica, poxa, por que eu? Por que eu? Por que? Por que meu Deus, filho? por que você está fazendo isso comigo? Parece isso, sabe? Só que durante muito tempo, eu acho que eu fiquei num processo de me deprimindo um pouco antes de ter o João e não entendia por que eu não conseguia ser plenamente feliz. E com o João, eu fui percebendo que eu agora estou plenamente feliz, porque eu comemoro muito cada vitória dele. Cada pequena vitória. Então isso me fez me tornar uma pessoa mais vibrante. E eu vejo muitas mães atípicas isso, tipo como a Nath, as mães passam a ficar mais vibrantes, as mães passam a ter mais energia até, né? Tem que ter, né, essa energia por eles, né? Sim. Assim, é um esforço tão grande nosso que a gente tem que... Não, calma aí. A gente não tem tempo para se lamentar, né, e tudo. A gente tem que... Vambora, que... Entre uma terapia e outra... Tempo é outro a gente pra eles, né? Limpa a lágrima, chora à noite, seca e vambora. Claro que isso aí é um processo. É um processo. Não é algo assim que, nossa, aquilo que eu tava com essa rejeição, nossa Deus, por que eu? De repente, pronto, estou plenamente... Agora, não. A gente passa por um processo e vai percebendo que, nossa, agora eu acho que esse é o caminho. Eu acho que eu estou mais feliz assim. E talvez com o meu conhecimento, com o meu João, eu possa ajudar outras pessoas também. Isso. É um propósito. Então isso também torna a gente mais feliz. Sim. Mais ativas. Então assim, a minha vida foi ganhando um propósito que antes não tinha. Mas eu te confesso, cada fase ainda tem um momento assustador. Sim. Porque é uma fase... tem épocas que eles mudam completamente. E teve uma época que ele estava muito em tela. O João piorou muito o comportamento. E aí eu fui fazendo... Então, assim, estava terrível o comportamento. Eu achei que ele mudou muito. Porque uma criança que estava muito terapeutizada, que estava já se adequando. Aí vem férias, vem carnaval, vem a não adaptação, às vezes, da escola. E aí você percebe essa mudança drástica. Realmente, a gente vai ter essas, digamos assim, avalanches ou montanhas russas de momentos que vai dizer, nossa, agora eu achava que estava tudo bem e agora não está tudo bem, sabe? Então, acho que a gente tem esses momentos e cada fase eu tenho consciência, mais ou menos, que vai passar por
Foram alguns sustos. Não é assim. linear, Não. né? Quando a gente acha que tá em voo de cruzeiro, vê uma Não. coisa. Aí a gente leva um susto. Mas eu acho que com o tempo, a gente entra, por exemplo, o meu filho saiu de uma escola agora, no meio do ano agora, para colocar em outra. É um desafio enorme, né? É uma adaptação. Mas só que quando a gente vai passando por essas nossas fases, né, e vai crescer, a gente sabe que é um momento muito difícil, é muita dor, é muito insegurança, mas a gente sabe que tá aqui, mas uma hora vai voltar e vai ficar tudo bem, Sim. entre aspas, né? Sim. E essa comemoração das pequenas conquistas, gente, não tem preço. Né? Enche o nosso coração de falar assim, se ele consegue, por que eu não consigo? Se ele que tem tantas dificuldades, por que eu não consigo? Menina, E a gente vai movendo mundos e fundos. Isso caiu pra mim assim, tipo, como se fosse um gatilho do nada, de uma mãe que eu queria ajudar, que ela tava me parecendo assim, sofrida com isso, sabe? E eu já tava melhor, assim, que eu tava vendo que o João tava evoluindo com terapias e tudo. E aí ela foi falar, Flávia, por que nós? Me responde. Eu falei, não, nós somos mais felizes. Aí a Nath tem muito esse perfil também, de chegar com as mães, nós somos mais felizes que as outras. E tal. Exatamente, a gente se Porque acolhe, a gente se entende. A né? gente tem tempo tentando pra ficar se triste. animar, não tem, né? não tem tempo. Não tem tédio. Não. Não tem tédio. A gente não tem tempo. É. Porque E quando a gente fala assim, eu vou ficar triste com alguma coisa. Opa, tem alguma coisa pra fazer. Tem que levar a menina pra terapia. Não dá nem tempo de chorar. Chora só um pouquinho, Não. porque depois tu tem que lavar roupa, tem que... É isso. E assim, as pessoas falam assim, não, mas algumas pessoas estão romantizando isso. A gente não tá romantizando. Não. É difícil mesmo. É difícil. É uma luta grande. uma rotina pesada. Exato. O que mudou em vocês depois do diagnóstico? Então, deixa eu responder a primeira, né? Quando veio o diagnóstico, né? Que você Sim. perguntou. Foi um baque muito grande, né? Porque a gente primeiro, com essa primeira negativa do primeiro neuro, eu fiquei muito mais receosa para levar em outro neuro. Então a gente começou com as intervenções de terapias, né? Mas aí a gente fazia uma vez ali e não adiantava de nada, né? Porque a intervenção no autismo tem que ser intensa. E aquela angústia, aquele sofrimento. E já diferente da Flavinha, quando veio o diagnóstico, foi perto da pandemia, eu chorei, assim, caí em lágrimas, assim, eu realmente chorei 3 dias, assim, minha mãe falava, minha filha não vai parar de chorar? E eu chorava, porque eu preciso viver aquilo que eu tô sentindo, né? Nossa, eu tô frustrada, eu tô triste, você entra no buraco. Há 6 anos atrás, ninguém falava de autismo como hoje, então eu me senti, meu Deus, aquele filho idealizado, né? Morre, e aí você vai ter que se ressurgir ali das cinzas. Mas aí eu falei, cara, é isso, fazer um mantra lá, que eu falava, não, é isso que eu tenho e vambora, que o meu filho precisa de mim, e aí vamos à luta. E aí nesse processo, eu falei pra mim mesma, falei pra minha mãe, eu falei, mãe, nenhuma mãe merece passar por aquilo que eu passei, porque até o diagnóstico, até as intervenções, demoraram aí 1 ano, nessa angústia como mãe. E eu falei, mãe, eu preciso falar, eu preciso mostrar que o autismo não tem cara, né? Que a gente precisa mostrar essas crianças, né? Tanto é que eu fiz no Mundo do Gui, né? Pra botar ele, pra mostrar, calma aí, ele é um menino, né, que não aparenta ter nada, mas que tem muitas limitações e que tem meios, né, depois do diagnóstico, de como fazer as intervenções, do que é para ser feito, deixar de ser feito, né? Eu lembro muito bem a doutora Bianca, se ela estiver assistindo, a doutora Bianca Mazzetti, ela falou assim para mim, olha, eu tô te entregando, esquece tudo que você aprendeu com seus pais, tudo aquilo, porque agora você vai ter que ter um jeito específico de falar, de aprender, e aí vem a questão do estudo, né? Natália, dá então, somos todas a doutora Bianca? Não, sou da doutora Simone. Quando a doutora Bianca falou, trava. Trava, Fala, cara, vai ter que mudar. Se não mudar... Exatamente, ela já bota ali... Ela é papo reto. Tem que mudar. E isso dá um choque. Dá, muito. Eu falei, eu não vou dar conta. Eu falei, é muita coisa, doutora Bianca. Aí ela, calma, que você vai estudar, você vai se capacitar e vai dar tudo certo. Mas dá um Mas dá. E Muito. o que mudou depois?
Então, e aí a gente começou as intervenções, né? Com isso fui mostrando cada vez mais. Você demorou 1 ano entre o diagnóstico para tratamento? Porque aí eu comecei as intervenções, mas não como autismo, né? Mas assim, porque eu ainda não tinha, né, o diagnóstico, até chegar na doutora Bianca, eu comecei com os terapeutas. Então ele ia para fono, ele ia pro Heitor, psicomotricista. Então assim, ele tinha algumas, mas assim, nada assim, é autismo, entendeu? Mas aquela angústia de mãe, tá, o médico já tinha falado que não era. E já comecei as intervenções de leve, e depois foram muito mais intensificadas, depois do diagnóstico, que ele já tinha quase 4 anos, ele tinha 3 anos e 8 meses, foi bem na pandemia. E aí sim, a gente começou as intervenções, mudamos de escola também, né, porque a primeira escola também não sabia lidar com a situação. Já foi havendo mudanças. Já foram havendo pequenas mudanças ali. E o que mudou, Flávia? Menina, no caso mudou tudo, na verdade, porque eu era uma pessoa antes de João, completamente diferente dessa Flávia de hoje, e eu passei a ficar mega mais ativa. Eu fui percebendo que com as crises do João, eu acho que uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi eu não conseguia sair com meu filho. Porque quando eu saía com ele e ele tinha crise, ele se jogava no chão de grudar. E eu não tinha a força para levantar. Passamos por isso. E eu via que eu não estava malhando, porque era na época da pandemia. Sim. Então eu não estava treinando, não estava malhando, então eu não estava dando conta. Eu falei, se eu não treinar, eu não vou dar conta de segurar meu filho na rua. Então eu comecei na época a fazer boxe, né, que o professor trabalhava muito também com musculação nos braços, tanto é que eu comecei a ficar muito grande para cima. E aí eu saía para o shopping, saía para os lugares. Foi quando aconteceu aquele episódio que eu falei, gente, ninguém é preparado nos shoppings, ninguém é preparado nos lugares, porque se meu filho entrar em crise e eu estiver sozinha, eu já não estava com o pai dele, pronto, eu não consigo levar meu filho nem pro carro. Sim. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a malhar. Eu falei, eu vou treinar, eu vou ficar mais ativa. Eu falei, eu coloquei na minha cabeça, eu vou dar conta. Porque a gente vestiu a capa da Mulher Maravilha. Vambora. Só que tem uma hora que a gente fica muito cansado. A gente precisa de apoio. Mas eu fui para as pessoas, até que um dia no shopping, um brigadista foi e falou, você quer ajuda? Eu falei, quero. Eu não tô conseguindo tirar o menino do chão. Sim. E aí ele foi, como é o nome dele? Eu falei, João. Aí ele, João, o tio vai pegar você, tá? João, até o toque, ele foi informando o João, passo a passo do que ele estava fazendo. O João, por incrível que pareça, até com a voz do brigadista, foi acalmando. Foi. Aí ficou bem no colo do brigadista, deitou assim no ombro. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O brigadista sabe lidar mais do que eu, né? E foi levando ele pro carro. Pronto, cheguei no carro. Aí eu comecei a gritar para todo mundo, gente, nós precisamos de brigadistas assim, pessoas que saibam lidar, que não sei o que, temos que ter cursos. Isso. E aí comecei, porque quando eu fui convidada para ser presidente da comissão do autismo da OAB, foi uma das primeiras coisas que eu queria mudar. Eu falei, nos lugares nós precisamos de pessoas especializadas. Legal, nós precisamos, achando que ia ser simples isso, né, Michelle? Achando que ia ser nós precisamos, porque assim, nós somos mães que queremos sair. É isso. E aí quando você percebe que o seu filho vai ter dificuldade na rua, que ele vai te dar trabalho, nós evitamos. Porque eu vou ter que carregar o meu filho, eu não aguento, porque se ele correr eu não vou dar conta, se ele correr para a rua ele pode ser atropelado. Todas essas preocupações fazem com que a gente acabe deixando eles em casa presos. Sim. E a gente trabalha tanto em habilidades sociais nas terapias, né? Pois é. Como comer, como se comportar, como pedir, como fazer as solicitações deles. Só que existe todo um ambiente que não está preparado para isso. Né? Então, assim, esses dias também, Arthur se jogou no chão. E Arthur tá enorme, Arthur tá quase do meu tamanho. E ele malha, né? A mãe dele não malha, não, mas ele malha. Aí, uma boa alma, mas aí a gente fica contando com essas boas pessoas, né? E falou: olha, posso te ajudar? Aí eu fingi que eu não ouvi, porque eu falei: gente, ele vai vir pegar o Arthur vai morder ele, Arthur vai acontecer alguma coisa com ele. Aí eu fingi que não ouvi. Aí ele chegou mais perto. Aí ele falou assim: a senhora precisa de ajuda?
Já chorando. Sim. Aí ele, olha, amigão, eu sou o tio fulano, falou o nome, eu esqueci o nome dele, porque eu tava completamente desorganizada. A gente é que eu tava desorganizada. E falou, olha, tá todo mundo em pé, vamos ficar em pé? Aí eu falei, não pode deixar que eu pego ele. Ele falou, calma, tá tudo bem. E olha que eu sou psicóloga, sou especialista, mas antes disso eu sou mãe, né? Aí já olha todo mundo e ali todo mundo olhando e eu falei, não, tá, ok. Ele foi, pegou o Arthur como uma princesa e colocou no carro. O Arthur ficou ótimo. Acabou a crise da criança. Você quer ser meu terapeuta? Tipo isso, né? Quer ser meu terapeuta? Então assim, a gente fica contando com boas pessoas que consigam nos ajudar. Porque a gente recebe muito julgamento. Sim, muito. Já receberam? Com olhares? Demais. Ai. Não sei quem começa. Eu tenho uma avalanche para contar. Então vai, conta você. Não, eu vejo que alguns lugares que a gente tem muita dificuldade, lugares que tem muitas regras. Então, por exemplo, eu sou católica e a gente costuma ir para a missa. Então, na missa, levanta, senta. O autista não obedece nada disso. Então, assim, ele fica ali correndo, ele quer balançar o santo, e o santo caríssimo, que se quebrar, eu não vou dar conta de pagar, entendeu? Então, assim, são coisas que eu fui percebendo que eu não ia conseguir levar o meu filho. Até ir para isso, ele teria que ter uma terapia para ir para missa, como é que vai para missa, sabe? Como é o comportamento na missa. E aí eu percebi que com os primos, que ele tem um apego muito grande, ele fica muito tranquilo. E se eu for falando muito antes, João, nós vamos para missa, daqui a pouco. Entendeu? Como é na missa a gente faz barulho, a gente grita na missa quando o padre está falando, não. Então, e depois vai ter um prêmio. Sempre tem um McDonald's, sempre tem alguma coisa. Entendeu? A gente está fazendo propaganda pro McDonald's, não pode, né? Mas assim, coisas assim que a gente dá um prêmio quando ele se comporta depois. E aí a gente, não é sempre, tá? Vão ter momentos assim na igreja que provavelmente ele não vai estar organizado. Tudo. É a tipicidade. E a gente sai, é isso. E tá tudo bem. Eu acho que é esse preparo. Mas, óbvio, a vergonha da mãe está sempre presente, né? Quando tá balançando lá o santo, quando vai no microfone, acabou a missa, todo mundo, bora pra casa. E aí, aquilo a gente constrange, né? Ainda constrange. E eu tento passar que eu tô de boa, mas nem sempre eu tô de boa, sabe? Então, assim, isso eu acho que toda mãe atípica passa, essa coisa dessa sensação de vergonha. Algumas são muito de boa quanto a isso, assim, que eu já vi, são mais evoluídas. Mas, assim, bate. Mas eu também não deixo de sair com meu filho, sabe? Eu falo, não, eu tenho que enfrentar alguns momentos, eu vou ter que... Ele vai ter que viver em alguma hora. Ele vai ter que ir pro shopping, ele vai ter que ir em algum lugar, entendeu? Então, assim, também não posso privar o meu filho de estar nos lugares. Alguma coisa, eu te confesso que eu evito, para um desgaste meu mesmo. Sim. Mas algumas eu falo, vamos hoje para terapia, vamos lá fazer a terapia. Seria isso, sabe? Isso. Não é fácil, eu te confesso, é isso. Não adianta a gente romantizar também. Tem isso. Eu fiquei muito mais feliz. Eu acho que eu gostaria do meu filho ainda autista. Se eu tivesse que escolher novamente, se Deus me perguntasse, você quer o seu filho típico ou autista? Eu queria autista. Porque eu quero o meu João, sabe? Eu sonho com o João tá se afogando, eu choro. Então, assim, eu tenho um apego muito grande pelo João. E eu sou mais feliz com meu filho autista, sabe? Agora tem o meu lado que ainda tem constrangimento com os comportamentos. A mudança foi muito grande de vida, de todo mundo em casa, se adaptando ao João. E eu acho que todo mundo começou a melhorar como ser humano. Na família, em decorrência disso. Óbvio que a gente chega às vezes à exaustão. A gente estava agitado, férias, depois de algum momento que não teve rotina, hotéis, quando se viaja, que ele sai completamente da rotina, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, tem uma série de momentos que a gente sabe que a família vai entrar em exaustão. Aí eu te confesso, a rede de apoio eu tenho, né? Porque eu tenho uma família
que me apoia muito nesse sentido. Tem avó muito presente, Dinda, leva em terapias, porque eu trabalho muito. Então, em alguns momentos eu entrego mesmo para a tela, sabe? E tá tudo Isso é uma bem. culpa. Ai, graças a Deus que você Tá falou tudo que tá bem. tudo bem, porque às vezes eu me sinto tão culpada, assim, sabe? Então eu fico tão culpada, meu Deus, eu não tenho. Sabe, às vezes eu falo assim, será que eu tinha que descer na piscina com o Arthur pra ele brincar e tal. Gente, mas eu não consigo. Não consigo, deixa na consigo. tela. E aí, de vez em quando ele ainda fala assim, piscina. Eu falo, tá bom, vamos. Mas tem vezes que eu me rendo também. É uma rotina muito pesada. É muito pesado. Tem que trabalhar e tem que acompanhar a criança e fica ali e chega em casa à noite. E também, assim, eu tenho minha rede de apoio, graças à minha mãe, o meu marido. Então, assim, mas é um caos. Tem hora que tá todo mundo cansado. Tem hora que tá todo mundo cansado. Então, Eu falo, mãe, leva Arthur. Ela fala, tem certeza? Sim. Aí eu, aham. Ela, tá bom. a minha mãe diz, agora eu não quero. Agora eu não quero. E o que mudou, Nath, pra você? Então, mudou tudo, assim, mudou a rotina de casa, mudou o meu relacionamento com meu marido, né, assim, a prioridade sempre é o Guilherme, né, o Guilherme tem uma irmã, né, que não tem diagnóstico ainda, né, nenhuma neurodivergência ainda, que a bebê ela tá com 4 anos, mas a gente, com certeza, tudo mudou muito por ele, assim, e eu vejo a Flavinha falando a importância. Às vezes a gente está numa crise, né? Ele está numa situação difícil e a gente realmente tem que ter essa força, porque não pode transparecer muito, sabe? Porque se a situação já está difícil, se a gente ficar ali, né, vulnerável com aquela situação toda, isso deixa as crianças ainda autistas piores, né? Agitadas, né? Eu lembro de uma situação, né, que avião é um lugar muito difícil para o Gui, né? O Gui tem uma sensibilidade auditiva enorme. E então é um ambiente que eu acho que avião para todo mundo é complicado, né? Sim. Para criança autista ainda mais. E aí eu sempre trabalhei essa questão da previsibilidade com ele. Então, quando ele é pequenininho, de colocar o cinto, da importância dele sentar, isso tudo em terapia também, né? De poder ele sentar, botar o cinto. Mas, por exemplo, como ele tem uma questão auditiva, por exemplo, eu não posso escolher assentos muito no fundo, porque no fundo do avião é mais barulhento, né? E isso desorganiza muito ele. Então, às vezes, ele quer soltar e deitar no chão, porque, para quem não sabe, né, uma das características que o autista tem como proteção é se jogar no chão, porque o chão é o lugar dali, ele não vai passar, é o lugar mais seguro. Então, assim, tem os olhares, né, tem aquelas coisas todas, explicar, né, ele tem que estar sempre equipada com o abafador. Então, para onde o Gui vai, mesmo que ele não queira usar, mas de repente tem um ruído maior, né, e tal, e isso pode desorganizar ele, então ele tem que usar o abafador, né? Ele aceita? Às vezes sim, né, às vezes ele, não quero, mas se eu tô vendo que isso tá trazendo ele correndo mais desorganização, eu sempre coloco. Eu sempre já coloco nele. É sempre bom, né, Natália, a gente trabalhar com os antecedentes. Sim, a previsibilidade então, assim, é fundamental. Você já tá percebendo que ele já tá agitado. Exatamente. Ele já tá correndo para um lado para o outro, né? Arthur começa a fazer estereotipia. Então a gente já tem que estar preparada, porque ali já vai vir uma desorganização que vai desencadear uma crise. E muitas vezes as pessoas não entendem como crise, né? O que é uma crise e o que é uma birra. Né? A gente fez o podcast com o Dr. Luciano Lacerda e ele, mas por que você quer saber disso? Aí eu preciso entender. Aí ele falou, mas entender pra quê? Qual que é a diferença pra você saber? Porque você vai ter que manejar do mesmo jeito. Então, assim, é importante a gente saber que, assim, a crise ela vai demorar muito mais tempo. A crise a gente não consegue manejar. A gente tem que tirar do ambiente, a gente precisa acalmar para depois voltar. E quanto maior a crise, menor o cognitivo. Então não adianta ficar conversando. Mas essa mãe não tá falando com ele. Quanto mais a gente fala, mais tem a carga sensorial dele. Porque ele já tá lidando com tudo nele e a gente tá ali. Não faz isso, não pode, não faz, não grita, tá se jogando no chão, levanta.
É muito E uma coisa que eu acho que a birra também pode startar uma crise, Sim. né? Uma coisa pode vir junto com a outra. Eu tenho um caso, não posso nem falar, né? Uma loja bem famosa que eu estava com o Gui e eu não fiz a previsibilidade, porque na cabecinha dele ele já queria ir para a loja de brinquedos. Só que eu, agoniada, gente, às vezes, né? Enfim, um monte de coisa na cabeça, eu já fui para a loja que eu queria trocar a blusa. E eu entrei na fila preferencial. Só que a fila, que não era preferencial, estava andando mais rápido do que a preferencial. E o Guilherme começou a ficar irritado, né? E aí ele começou a gritar. Ele começou a gritar no meio do coisa. Aí na mesma hora eu vi que as pessoas começaram a olhar e tudo. Eu falei assim, olha, pessoal, é o seguinte, estou com um filho autista aqui e ele tá entrando numa crise e eu tô aqui na fila e não sou atendida. Por isso que ele tá aqui, se desorganizando, que ele quer ir embora. Entendeu? Aí na mesma hora, minha filha, abriu uma vaga lá, me colocaram, passaram, e aí conseguimos sair, consegui ali, porque também não adianta ficar falando muito com ele, né? Tem que deixar ele ali, né? E aí eu espero, às vezes eu tenho que fazer até uma afeição mais assim, sabe? Porque ele já tem essa leitura em terapia, né? Bem estabelecido aqui, que ele foi treinado para saber quando eu tô triste, quando eu tô feliz, né? Que normalmente isso é uma falha dentro do autismo, principalmente em meninos, né? E então, assim, eu já fiz aquela cara assim, tipo, segura aí. Eu não falo nada, segura aí. Mas eu tava demorando porque eu precisava ser atendida e ninguém. Mas na mesma hora, quando viram que eu estanei lá, e aí eu consegui ser atendida. E tudo isso exaure, né? Exaure muito, nossa. Porque olha só, ele e a mim. Ele começou a desorganizar, você precisou se expor, Sim. falar, olha, tô com criança atípica aqui e eu preciso. E quem não entende? E fala assim, Exatamente. mas não é possível que ele não espera. Não, mas é possível que ele não pode. O olhar era assim, no primeiro momento, de tipo assim, você não vai segurar seu filho? Mas como aquele macaca velha já há 6 anos de diagnóstico, eu na mesma hora, olha, menina autista. Entendeu? Porque pode ser uma coisa assim, mas é porque para baixar o olhar muda das pessoas. Sim. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Já. Quando você fala com a criança autista, o olhar da pessoa vira até mais carinhoso, mais acolhedor. Ai, não? amiga, Não? ainda, assim, comigo, a minha experiência é um pouquinho diferente Eu nesse posso ser sentido. ingênua. Porque, não, por exemplo, o João anda com colar, né? O colar do autismo mesmo, não é do girassol. É o do quebra-cabeça. Mas eu já ouvi ele com colar do quebra-cabeça, em fila também, não tolerando fila e tudo, querendo, ele é neurótico por sorvete de baunilha no McDonald's. Então ele saiu empurrando todo mundo. Aí uma moça falou assim, engraçado, criança mal educada e a mãe não chama atenção do menino mal educado. E ele com colar. Aí, será que ela sabia? Aí eu falei, senhora, esse aqui é o colar do autismo. Aí, mesmo assim, a cara dela não mudou. Tipo assim, era uma senhora, eu percebi isso no aeroporto também, eu tive isso, e me perguntaram o que era o símbolo. Não sabia. Não sabia. Então, não sei se... Eu acho que, por um lado, tem essas pessoas que se sensibilizam, que, nossa, que acolhe. Agora eu vou ter empatia porque é autista. Mas tem o que não conhece, não quer saber. Existe um total desinteresse por saber alguma coisa. E ainda diz isso, acho que é isso, que a mãe não sabe educar aquela criança. Então, realmente, essa diferença de birra e crise, realmente ainda é tênue. Inclusive, eu acho que para nós, mães atípicas. Sim. Porque em muitos momentos eu não sei exatamente se ele está entrando realmente numa crise, porque ele tem um histerismo também, entendeu? Mas a birra dele também é um pouco histérica. Então, às vezes, nem eu sei direito. Então, passa muito por birra em todos os instantes e os olhares. Quando você entrega, ele para. Entregou, conseguiu. A crise não passa. Ele pode tomar um litro de sorvete. E não ouve, né? Não ouve. Assim, não existe. Gente, outra coisa. A TEA, na maioria das vezes, tem hiperfoco. Então, se ele tem hiperfoco no sorvete, ele não vai ver que você está na fila. Exatamente. Ele não vai ver que existe uma regra social. Exatamente, que ele vai entrar no shopping, que ele vai passar por lojas, né, que você pode parar. Ele já vai pensar que ele vai ver o McDonald's, porque ele pensa
né? É o hiperfoco, é o sorvete direto no McDonald's. Exatamente. Sabe aquela coisa do tipo, eu preciso arrumar o carro, então eu vou lá e vou arrumar o carro. Nós, típicos, nós temos uma leitura social. Os meninos não têm. Eles fazem terapia para que isso amplie esse repertório dele. Então hoje, as crianças ficam 20 horas dentro de um instituto, dentro de uma terapia, para que eles consigam identificar, né? Mas isso é um processo. Sim. Não é aquela criança que você vai dar um beliscão, ou dar um vai cutucão resolver, e vai falar assim, fica. Como tem gente que bate. Não é, gente. Mas você sabe uma coisa que eu faço desde pequenininho, dessa questão das terapias, né? Que a gente tem que ter sempre esse feedback. O que está dando certo na terapia para levar para casa, que é fundamental. Não adianta só terapia e em casa você, não vou fazer nada. Não, é extremamente importante. Então, por exemplo, quando a gente vai para o shopping, eu faço uma rotina. Ele até pede, já pega o caderninho, o que eu vou ter que fazer? Por exemplo, eu sei que ele quer o sorvete, que o Miguel também é do sorvete. Mas aí eu falo para ele, a gente vai pegar o carro, né? Lá a gente vai estacionar, né? A gente vai subir de escada rolante, né? A gente vai ver tal loja, a mamãe tem que trocar tal blusa. Então eu faço ali para trazer na cabecinha dele, saber como que vai ser a previsibilidade dele naquele ambiente. Eu sei que você quer isso, entendeu? Mas eu vou deixar por último, mas eu tenho que fazer esse roteiro com ele na cabecinha dele em casa. E isso funciona para todos os níveis de suporte. Porque o meu é nível 3 de suporte. E fala assim, ele não entende. Entende. Porque quando a gente vai no médico, fala, olha, o médico vai pegar aqui, vai olhar ouvidos. Agora, se eu não falo, o caos está instalado no consultório. Sim. Ou seja, se eu previsibilizo, mesmo achando que ele não vai entender, porque ele entende tudo, Exatamente. porque o não verbal não significa que ele não tem a audição, ele não tem essa comunicação de entender o que está sendo dito. Então, olha, vai acontecer isso, tal. Às vezes ele não quer. E tá tudo bem, ele não quer fazer. Agora, no meu caso, é a do danado da escada rolante. Ele tem hiperfoco na escada rolante. Gente. Menina, eu vou ao shopping. Então você meu tem que marido direcionar. fica tonto. Para onde não vê a escada A rolante. gente passa. Não. Quando ele era menor, a gente andava com um carrinho de bebê, a gente colocava sacola de compra, que a gente comprava alguma coisa no shopping e tal. Aí, tem a escada rolante. Mãe, pai, né? Aí passava. Aí ele ia, via, não sei o que, olhava outra coisa. Mas se ele visse a escada rolante, não tinha ninguém que segurasse. E até hoje. Lá em Águas Claras tem um shopping que é uma do lado da outra. Menina, ali, teve um dia que eu falei assim, não gosto de festa de aniversário. Caos instalado também. Então eu falei, vou fazer festa de aniversário, sabe do quê? Na escada rolante. No aniversário dele, a gente foi pra escada rolante. Menina, passou uma tarde inteira subindo e descendo. Basta, agora é você. Agora sou eu. Agora é meu sobrinho. Agora é a vovó. Ai, gente, que máximo. Não. Demais. Se eu tivesse uma festa, eu acho que ele não ficaria tão feliz o quanto ele estava. Então a gente respeitar eles também. Isso, Porque às vezes a gente fica impondo algumas coisas por conta das regras sociais. E assim, o que ele quer? Que o maravilha. Que ele gosta? O que ele faz? Exatamente. Porque eu sou a pessoa mais sociável da face da terra. Eu quero festa, eu quero todo mundo junto, eu quero barulho ao redor. E ele não, ele é igual ao pai, ele é mais restrito, ele é mais tranquilo, ele gosta de ficar em casa. Então, assim, o que você quer fazer? Escada rolante? A gente vai. Comprei o bolinho, a gente fez a festinha dele no shopping. Que coisa legal. Eu falei, agora a gente vai cantar parabéns, combinado? E ele foi pra ESA, cantou parabéns. Agora, escada rolante, me puxou, Olha. não falou, mas assim, me puxou. Já sabia. Vamos, meu filho, o dia é seu. Ai, que maravilha. A vida é sua. O hiperfoco do Gui é baqueta, né? Uma das coisas que me chamava também, a escola me chamou com ele pequeno, que ele batucava, ele fazia tudo de baqueta. Né? E até a gente descobrir que era o hiperfoco. Ele toca pra caramba. Depois seguem ele lá, gente, no mundo do ideia. Ele toca pra caramba, né? Uma habilidade, ele já toca, tem profissional. Ele tem uma habilidade com as mãos muito grande, né? Ele é ambidestro, ele escreve com as duas mãos. Né? E aí a gente também sempre faz festinha no tema, né? Rock que ele ama, baqueta, né? Bateria.
E olha só, isso que você trouxe também, Natália, é importante, porque às vezes a gente acha que esses meninos não têm nenhum tipo de habilidade. Ou vão ser disfuncionais pela vida toda. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente leva a terapia. E além disso, é encontrar essas habilidades, né? Exatamente. E intensificar para que eles consigam. Mas tem que ser tem que ser assim como você, eu acho, que esse profissional mais observador. Isso. Não é simples. Não é simples. E em muitos momentos, por exemplo, a professora, o que ele gosta, mãe? E eu fiquei, gente, porque tem coisas aleatórias, né? Às vezes eu não vejo meu filho tendo um hiperfoco exatamente. Tinha uma época que tinha um espaço, tinha uma época que tinha... Né? Hoje, engraçado, depois de eu virar meio que blogueira, ele agora tá, mãe, quero gravar. Gravar. Aí ele põe no pedestal, aí quer colocar, quer se ver, ele gosta de se ver. Aí ele diz, não, vou fazer show agora. Ele gosta de aparecer, mas assim, não me apareceu assim, ou talvez eu precise trabalhar mais o meu poder de observação que eu quero, de saber exatamente. E isso eu sei que são dos bons profissionais para ter esse olhar de olha aqui, sabe? Aqui. Às vezes alguma outra profissional vem e fala e eu tô chocada, que eu nem sabia. Isso, também. É isso. Eu tava até falando com os terapeutas aqui. Às vezes, que Arthur faz terapia aqui também. Aí eu entro na terapia, Arthur tá super desenvolto ali, fazendo umas coisas. Sim. Aí eu tô dando sensação, né? Eu pedi para os terapeutas trabalhar as partes do corpo, porque ele não fala quando ele tem dor. Isso é importante. Então, ele tem resistência à dor. Então, não conhece o corpinho. Então, não sabe onde dói. Então, a gente tem que ficar observando o tempo todo. Aí, Arthur, cadê a orelha? Bravo com a terapeuta. Como assim? Você sabe o que é orelha? Eu não sabia que você sabia que era orelha. Então, assim, existem coisas que eles fazem com as terapeutas e não fazem com a gente. Por isso, tanta comunicação é importante. Questionem os terapeutas, o que tá fazendo, o que gosta, o que não tá, sabe? Porque é isso, é levar o processo terapêutico também para casa. Verdade. E isso nos ajuda tanto. É fundamental. Mas eu acho que por eu ser uma mãe um pouco mais distraída, porque eu tenho umas distrações, às vezes eu tô conversando com alguém, agora porque eu tô bem antenada com vocês, mas assim, e é um assunto que me interessa. Mas assim, se o assunto às vezes não me interessa... Eita, amiga, não é TDAH? Então... Menina, não acredito, eu acho que eu também tenho 2 pezinhos lá. Então, pronto, aí começa devagar. Então, em alguns momentos eu não vejo que eu observei coisas que eram importantes ser observadas do João. Alguém já me perguntou, qual é o hiperfoco? Às vezes, tem vários. Mas tem crianças que têm hiperfocos, não necessariamente. Tem crianças que não têm, não necessariamente. Mas pode ser um desenho, por exemplo, o Gui ama a Patrulha Canina. Ele gosta, sempre pede Garfield e Patrulha Canina. O Garfield porque gosta de comer, e ele adora comer. Eu acho que ele se identifica com o Garfield. Agora, o João tem uma coisa que é... Não, a necessidade de controle. E ele é muito bom em manipular. Para conseguir o que ele quer. É muito bom em manipular para conseguir o que ele quer. Então, ele consegue. Se ele não conseguiu naquela hora, ele dá uma volta, depois ele vai de novo. E ele espera um pouquinho, ele já sabe que agora não vai ter. Então, alguém disse que não pode. E não adianta ir na vovó, não adianta ir no vovô, não adianta. Ele espera um pouco e volta a insistir. Ou seja, ele tem uma inteligência também ali que é no poder de manipulação. Ele, em uma época, Michele, ele controlava a casa. O avô não assistia mais televisão. É o reizinho da casa. É o reizinho da casa. A outra não balançava mais na rede. Era só ele controlando a casa. Quando a gente viu, eu falei, gente, quando a terapeuta chegou em casa, ela falou assim, o João está controlando a casa inteira. Sim, está controlando aí cai a casa inteira. Aí cai a ficha que nós... Eu falei, gente, a gente permitiu tudo isso, esse tempo todo. Uma criança na época, tinha o quê? 4 anos, controlando a casa. É isso. E em meio a tudo isso, a essa maternidade... a esse reinventar como mulher, como mãe, porque esse filho da expectativa da maternidade típica, a gente idealizava, a gente tinha expectativa e a gente teve que se reinventar.
além da maternidade atípica. Eu me tornei psicóloga pós-diagnóstico, me tornei especialista Maravilhosa, em por TEA, sinal. especialista em TEA pós-diagnóstico. E vocês, Natália? Bom, eu me reinventei, assim, né? Eu tive que mudar toda a minha vida, né? Por ele, estudar, me capacitar. E aí eu pensei, falei assim, eu já tinha No Mundo do Gui, que era mostrando ele, mas nisso eu vi a necessidade de um olhar para as mães, né? Mães que toda hora a gente é colocada como, enfim, exageradas, né? Ou que acolhem demais, né? Enfim. E aí eu falei, não, eu preciso botar essas mulheres no Instagram, né? Botar a fala delas. Então aí surgiu o Roteiro Atípico, que a princípio era para fazer uma fala das mulheres, um acolhimento, e aí surgindo os eventos que foram surgindo cada vez mais, estamos tendo mais eventos para dentro da neurodivergência, e aí eu falei, não, agora vamos também colocar esses eventos, mostrar essas crianças, mostrar que eles merecem também eventos para essa comunidade, para eles e adaptados para eles, né? Isso, e esse é um movimento muito legal. Por quê? Porque você me colocou em um dos seus grupos lá. Isso. E aí eu fui conversando sobre escola, tava passando um super desafio com aquela escola. E aí, não, vai escola tal, lá aceita isso, não aceita. Só explicando para as pessoas, né? Aí com isso eu pensei na ideia de fazer um grupo de mães, primeiramente mães, mas aí a gente tem visto cada vez mais pais interessados, e profissionais. E profissionais. Então aí a gente colocou, eu fiz um grupo de mães, mas eu não queria que fosse só um grupo de mães. Eu queria que realmente a roda girasse, sabe? Legal. Então nisso, junto com o Roteiro Atípico, fazer eventos para a comunidade, para as mães também, almoços, né? Porque ali, né, nesse grupo, a gente tem muita troca, né? De informações, de dicas, é um lugar de acolhimento, mas eu falava assim, gente, mas não adianta também só aqui no WhatsApp, a gente precisa desse acolhimento, se encontrar, se ver, né, se abraçar, porque eu falo muito isso para as mães. Às vezes a gente acha, quando vem o diagnóstico, a gente se sente muito sozinha, porque nossos pais não passaram por isso, né? E eu falo muito isso. Quem vai te entender é outra mãe. Sabe? Ela vai saber exatamente. Às vezes a gente troca com amigas que têm filhos típicos e elas não têm noção do que é, assim, né? Elas até falam assim, eu tento ter uma noção, mas eu não consigo. E realmente não. Então eu via realmente essa necessidade no nosso grupo. Isso é muito legal, porque se torna rede de apoio. Porque às vezes a gente está num momento tão sofrido que as pessoas às vezes nem sabem lidar com o nosso sofrimento. Né? Nossa, olha, tá assim, tá assado, a gente tá sofrendo. Eles falam, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, deixa eu chorar. Né? Às vezes a gente só quer chorar, a gente não precisa de uma solução. E às vezes mães se reúnem, colocam no grupo, né, tomam um café, vai conversar. Exatamente. Porque, gente, como e a gente compartilha. Quando você divide isso com outra, às vezes ela pode ter uma palavra, ela pode te dar uma sugestão, uma dica, né? E ela vai ter mais experiência, de repente, olha, isso vai passar, calma, isso é uma fase, né? Isso é bastante importante. Deixa o nosso coração quentinho. Sim. E você, Flávia? Menina, minha vida deu uma reviravolta muito louca. Porque eu já era conselheira da ordem, sempre trabalhei com trabalho voluntário da ordem, eu sempre gostei dessa parte política de ordem e tal. E aí, numa das sessões, eu vi um rapaz que não tinha um olho. E ele queria que a OAB participasse com um amicus curiae no processo dele, para ele ter uma vaga no concurso, né, para pessoas com deficiência. Aí eu me manifestei, eu dizendo, pessoas com deficiência, elas são pessoas com eficiência. Então, que orgulho de você ter passado num concurso que não era nem para vaga PCD, era para vaga concorrência normal. Então, que incrível, aquele cara superou muitas coisas e aquilo me mexeu no sentido de, nossa, eu gostaria que meu filho, se viesse a fazer concurso algum dia, que entrasse para vaga PCD. Então, eu também tenho um filho com deficiência. Sim. E eu gostaria que... E nisso, nesse meu pronunciar desse dia, a Lenda, que era vice-presidente na época da OAB, me liga
porque eles estavam tendo confusão com o ex-presidente da comissão dos autistas da ordem, e se eu não gostaria de ser a nova presidente da comissão. Aí eu falei, linda, meu bem, a minha vida tá uma loucura, porque eu tô indo para as terapias com o João, eu tô adaptando ele à escola, então assim, minha vida está uma loucura. Ela falou, mas eu te ajudo. Qualquer coisa eu te ajudo, a gente vai junto nisso. Olha que legal. Aí eu falei, tá, então você vai me ajudar, então bora, né? E aí entrei. Menina, quando eu entrei, era tanta mãe atípica. Ela falava, eu preciso não sei o quê, tem um processo, tal coisa. Ou eram autistas me procurando por ter voz só. Sim. E aí eu fui conhecendo autistas adultos. E eu fui me apegando aos autistas adultos. Quando eu vi, eu já tava com um que era meu amigo, assim, até hoje é meu amigo, Cauã. De braço dado, Cauã, eu quero suas ideias, Cauã, não sei o que, não. Então, assim, a gente foi construindo uma amizade lá dentro. Depois a Nath entrou na comissão também. Então, fui fazendo amizades dentro da comissão, fui me apegando ao mundo autista, aos autistas adultos, as possibilidades que a gente tem Sim. de tentar, através da ordem, construir alguma coisa, opinar em políticas públicas, Sim. chegar no legislativo e cobrar alguma coisa. E aí foi um poder, né? É um Sim. empoderamento que eu acho que eu falei, gente, olha, quando eu falo, as pessoas prestam atenção, então vamos lá, né? E assim, vendo a possibilidade de um mundo talvez um pouco melhor para o meu filho, que ele não fique ao largo. Sim. Que ele faça parte. É isso. Seja, que ele possa estar num shopping sem ser agredido, que ele possa estar numa escola, possa estar numa universidade. Agora eu tô como coordenadora de uma universidade, da UNILS, e lá eu também estou fazendo esse trabalho. Por quê? Porque a gente quer ver nossos filhos nas universidades incluídos, Sim. terem um suporte, alguma coisa assim. Tudo isso anima a gente, dá energia pra gente, dá vigor. Isso. Então eu acho que foi isso, assim, o looping é no vigor de um trabalho. E não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Por incrível que pareça, não é aquele... O que você gostaria de um mundo melhor, como as misses falam? Sim. Não, é efetivo, porque a gente, através de projetos, através de atitudes e ações, a gente vê, a olhos vistos, uma mudança pequena que seja. A gente começa a ver. E aí, quando a gente começa a ver, vem o ânimo, o vigor. Eu acho que é isso está me conduzindo assim. E eu vou te falar, não importa alguém falando mal, falando besteira, não sei o quê. Eu não quero nem saber. Eu só vou porque assim, eu sei aonde eu quero que meu filho vá. Eu sei que eu quero meu filho estudando, eu sei que eu quero... Você sabe que mundo que você quer, né? Que esses autistas que eu conheci, excelentes, pessoas assim com potenciais maravilhosos. E dizendo, doutora Flávia, só vim aqui só para falar no microfone. É isso. Entendeu? E eu falei, gente, fale agora. Entendeu? Então isso me dá um prazer enorme, uma alegria enorme de viver. E por isso também, né, os projetos, os nossos eixantes, e as amigas! E as amigas que nos ajudam. E aí as amizades com as mães atípicas. E mães assim, que eu acho que todas vão ganhando isso. Todas. E aí a gente foi para aula de espinho, não foi? Foi. Abril, mas foi ano passado. Ano passado tem menina, as mães estavam enlouquecidas na aula de espinho. Eu falei, gente, essas mães, eu vou te falar. Elas vão pra guerra e ganham a guerra. E ganham guerra. E ganham a guerra. Porque é um gás, é um negócio. Quando tá junto, então, parece assim, vamos protestar, vamos fazer, vamos, né? O que a gente pode fazer, né? Enfim. E é isso, né? Eu acho que os nossos filhos estão em tratamento, estão buscando melhores condições de autonomia, de desenvolvimento, de fazer leitura social, de ter reciprocidade. E as outras pessoas precisam abrir para que eles consigam também estar inclusos. Porque é uma sociedade ainda, né, muito desafiadora, ainda tem muito julgamento, ainda tem muita gente falando que é má educação, ainda tem muita gente falando que ai, né, aquela mãe ali tá sofrida. Por quê? Por que você tá sofrendo? Você tem tanta coisa. Me diga o que eu tenho, né?
pontue aí. Mas também é desafiador, mas por um outro lado, também a gente tem os nossos pipocas, que assim, eu chamo de que a gente vai se readaptando e reinventando, e tem os meninos que estão fazendo terapia, e nós, como mães, estamos também tentando modificar o nosso ambiente. Sim. E aí tem um convite, estamos aqui também para fazer um convite. Pode fazer, doutora Flávia. Ai, gente, é uma alegria enorme, porque já é a 3ª edição do Eixão Atípico, que foi um projeto, né, com o objetivo da gente tornar um dia que para pessoas típicas e atípicas, com atividades, com pessoas maravilhosas que vão estar oferecendo atividades e que torna possível o convívio. Um dia de E ali é inclusão. uma manhã só que vai mostrar para você que como é possível a gente conviver junto. É isso. Com os diferentes. E como é legal, porque as atividades são atividades que os típicos também nunca viram. Sim. Então eles também se interessam, são coisas diferentes. Também chega a criatividade dos típicos. Eu acho que as atividades do Eixão me parece que ilumina mais os típicos até do que os atípicos. Os atípicos já conhecem as atividades que tem lá. Mas é um momento de diversão em que você vai ver que as pessoas autistas, né, antes de serem autistas, são pessoas que estão se divertindo, que estão curtindo, que querem curtir a vida, que querem também sair de casa e que vão conviver com pessoas típicas e vai talvez parar um pouco com a estranheza. Isso. Com isso, com perceber essas diferenças, você vê a discriminação em alguns momentos, o bullying. Quando você convive mais, isso começa a cessar. Então, não é só um momento oba-oba. É um momento tão importante social de mostrar como é possível que façamos isso em todos os lugares, para que a gente possa, e é isso, com a contribuição de todos, né? Com a contribuição de vocês, com a contribuição do roteiro atípico, com a contribuição do INPE, que sempre foi parceiro nosso desde o início. Desde o comecinho lá atrás, né, que a gente pensou nessa ideia. Isso, e abraçou a causa, e é isso, e disse, eu também acho que é possível. E as pessoas que vão participando, todas se manifestam assim, achei legal. E aí vem. E sempre querem contribuir, né, amiga? Sempre querem contribuir. O que eu posso fazer, não só financeiramente, às vezes, mas assim, eu posso colocar minha clínica, olha, eu sou psicóloga. Ainda faz network entre os profissionais. Sim. Uma mãe conhece a outra. As crianças estão fazendo atividades legais. Porque tem oficina de uma coisa, oficina de outra, tem pinturinha de rosto, tem várias coisas. Então, é para a família. São para os típicos e principalmente para os atípicos, porque eles começam a dar função nessa realidade social que a gente tem, né? Começa a tolerar barulho e você começa já a perceber os típicos, que ali tem uma incomodação em relação ao barulho, entendendo as diferenças, respeitando a hora de se afastar, respeitando a hora de introduzir aquela criança naquela determinada atividade. Então, assim, é enriquecedor estar ali. O Eixão Atípico, gente, para quem não conhece, é como se fosse a Avenida Paulista em São Paulo. Fecha uma avenida inteira e lá nós nos reunimos. Exatamente. É uma tarde azul, uma manhã azul. Exatamente. Eu falo que já é o maior evento de inclusão do DF hoje. Metida nós somos. Eu acho que tem uma coisa que me orgulha muito, é porque todo mundo que eu vejo no Eixão, desde o primeiro momento, está muito feliz. Sim. Então você não vê aquela coisa, é formal. Sim, formal. não. Ou então, aquela terapeuta está fazendo ali, tá todo mundo se divertindo, inclusive os terapeutas estão se divertindo. E aí eu acho que esse momento é muito importante para mostrar que é leve. Que estar com autistas, inclusive como vocês fazem aqui no INPE muito bem, quer dizer, como tratar é leve também. Sim. Porque a gente pode tornar um tratamento para autista pesado. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu acho que não é por aí.
E a gente faz com tanto amor, né, Flávia? Né, Natália? Porque já tem uma vida pesada por trás daquela família. Aquela família já carrega uma carga financeira pesada financeira. De desgaste, às vezes, desses comportamentos, né? De vergonha, de constrangimento em muitos momentos. Então, assim, poxa, ter um dia, uma manhã que você possa estar ali e ninguém tá olhando com estranheza pro seu filho, ninguém tá olhando com o olho torto pro seu filho, sabe? Você tá se divertindo, dá tudo de graça, porque lá é pipoca de graça. É o picolé de graça, algodão doce. Entendeu? A pessoa vai se divertir uma manhã. Dança pras mães, se divertem. Dança pras mães. Vamos dançar, entendeu? E faz quem quer, sem obrigações. Sem pressão. Né? A pessoa autista que quer estar ali faz atividade, se não quiser fazer também, não faz. Exatamente. Essa liberdade também é importante. De ser quem é. O bom de ser em lugar aberto, pelo menos pro meu filho que tem acessibilidade, porque, por exemplo, se ele entra em crise ali, eu vejo que ele tá ali se desorganizando, eu tiro ele ali, se afasto. Melhorou? É o picolé? Entendi, é o picolé. Então vamos dar o picolé para o menino. Né? Que é um momento ali de acolhimento, de alegria. E com uma quantidade de terapeutas. Que, se tiver uma crise, não tem problema. O que mais tem ali é gente que vai saber manejar isso. Exatamente. Sabe? É um evento incrível. Eu acho que é um evento com muito amor. É um evento com muita inclusão. É um evento com muita diversidade, é onde está todo mundo ali disposto a fazer algo diferente por nós e por Brasília e por quem quiser vir também de fora para conhecer o Eixão Atípico, gente, é uma oportunidade incrível. A Mirella do podcast, né? Quando ela viu a nossa postagem, ela falou assim: que evento maravilhoso! Se eu tivesse aí, eu ia com certeza. Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. É um evento que hoje junta mais de 1.000 pessoas, né? É maravilhoso. Então fica o convite. Dia 18. Dia 18, 9 às 13. Dia 18 do 5? Do 5 de maio, de 9 às 13, na altura da 109 Sul, no Eixão. Na altura da 109, tem um postinho lá, fácil de identificar, vai estar lotado, todo mundo com a mesma camiseta. Leve sua garrafinha. Leve, porque a CAESB está fornecendo água. Olha aí. Então, né, é para se divertir. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, tendo esse super papo. A gente precisa finalizar. E a gente não acaba nunca mais. Mas a gente está aqui conversando. Porque a maternidade atípica, né? Hoje foi uma perspectiva do TEA em relação à maternidade. Semana que vem, já temos um spoiler, vai ser um autista falando sobre. Ai, maravilhoso, não vou falar o nome, não. É um lugar de fala, né? O que ele sente, o que acontece, como ele se comunica, o que ele, né? Então vai ser um outro episódio também imperdível, então já fiquem aí com a gente também. Muito obrigada, doutora Flávia, muito obrigada, Natália, por estar aqui e trazer tanta informação e eu acho que acolhimento para quem vai nos ouvir. Porque não é fácil. Não. Mas é sensacional também. Obrigada. Vontade de apertar aqueles meninos. A gente não troca nossos filhotes por nada. Não troca. Dando crise, mordendo. A gente vai lidando. Filho, tá tudo bem. Quando ele fala alguma coisa, a gente falou. E a gente se diverte junto, a gente comemora junto. E eu acho que são coisas... E cada pequeno avanço, né? Eles nos ensinam isso, né? Que... coisas que eu não dou tanto valor para a Isabela, eu dou muito valor pro Gui, assim, pequenas coisas que, enfim, que é uma luta danada, né, e um esforço danado, né. E quando vem um abraço? É tão bom. O João não suporta abraço. Então quando vem um abraço espontâneo dele, vai ver uma lágrima, assim. É isso. E para você ver, cada um é um, né, o Guilherme é super de abraço. Meninas, ser mãe atípica para você é, Natália? Um desafio, uma mudança radical, mas um amor. Ele me ensinou ao verdadeiro amor. Não vou chorar não. Mas realmente ele me ensinou o verdadeiro amor em coisas simples da vida. Ser mãe atípica para você, Flávia, é? Menina, vigor. Vigor. Um amor que eu não conhecia, de
uma criança tá te xingando, te batendo e você sentir um amor gigantesco. Mas eu acho que ele me deu um vigor que eu não tinha. Eu acho que vigor é uma coisa assim que a gente... E esse vigor eu sei que vai permanecer na minha... Eu velhinho. Eu acho que eu vou estar com vigor, assim, menino, bora adaptar ele na universidade. Bora adaptar junto. Adaptar no trabalho. Vamos adaptar o trabalho aí. Ser mãe atípica é desafiador. Já me emociono. É amor. É um amor que a gente, que eu acho que Maior que a gente. não se mede. Né? A gente não tem noção da dimensão, o quanto esse amor transforma. É transformador. A gente se reinventa, a gente faz o melhor que a gente pode, dentro das vezes das condições que a gente não tem, para fornecer, para dar o melhor e para fazer o melhor para eles. E para quem está ao nosso redor. É verdade. É isso. Só tem linda aqui. Maravilhosa. Gente, um episódio super emocionante, já nos emocionamos aqui no final. Mas muito obrigada por ficarem aí com a gente. Até o próximo episódio, que vai ter um outro Teia falando aqui com a gente. Então fiquem aí até o próximo episódio. Até lá.